Numa distribuição Comev, Amsterdã 2000. Reverendo Franklin Graham. O coração compassivo do evangelista. Versão brasileira Dubla Mix, Rio. Hoje, eu gostaria de falar com você sobre um coração compassivo. Sabem, eu prefiro pregar aos perdidos, pregar às pessoas mais pervertidas e mesquinhas do mundo do que a vocês aqui. Pregar para pregadores é difícil, então espero que vocês tenham paciência comigo. Vamos examinar a palavra de Deus juntos e vamos examinar algumas táticas para ganhar pessoas para Jesus Cristo. Tudo bem? Como vocês viram no vídeo, nós trabalhamos em áreas flageladas pela guerra e pela fome ao redor do mundo. Eu creio que quando alguém está na sarjeta ao longo da estrada e você para e ajuda a pessoa, ela vai ouvir o que você tem a dizer. Não importa o que tenha acontecido. Se você para e ajuda uma pessoa, não só ela vai ouvir o que você tem a dizer, mas você obteve o direito de ser ouvido pela família toda. A família toda vai querer saber por que você parou e ajudou. Então, quando visito uma comunidade ou outro país, sempre procuro uma oportunidade para ajudar. Se você examinar o ministério do Senhor, quando Jesus esteve aqui na terra, ninguém que o procurou com uma necessidade foi rejeitado. Os cegos que queriam recuperar a vista. Lembre-se de Bartimeu, do lado da estrada de Jericó? Ele gritou: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." E Jesus estava passando por Jericó, a caminho de Jerusalém e da cruz, e ele parou e disse: "Chamem-no." Vocês conhecem a história. Jesus não rejeitou ninguém. Jesus tinha compaixão pelos doentes, pelos moribundos, pelos famintos. E Jesus não veio a este mundo para nos dar uma vida melhor, veio? Ele veio para nos dar vida eterna. Ele veio para morrer na cruz por nossos pecados. E esse foi o propósito da vinda de Cristo. Mas ele tinha compaixão. E eu creio que, ao considerarmos os nossos ministérios e como evangelistas, tentarmos ir ao mundo para proclamar a mensagem do Evangelho, precisamos fazê-lo com amor e devemos buscar meios de ajudar as pessoas com quem estamos falando. Na Bolsa do Samaritano, procuramos promover o auxílio e o evangelismo. Há cerca de 21 anos, temos tido a oportunidade de trabalhar em algumas áreas muito singulares. Durante a guerra na Nicarágua, na América Central, recebi um telefonema um dia de um general do exército dos Contras. Era um exército de guerrilhas que estava lutando contra o governo comunista dos sandinistas. E esse homem disse que ele era parte dos Contra e queria saber se podíamos mandar médicos para ajudar a tratar dos soldados. Eu não queria ir, não queria me envolver numa guerra. Era o último lugar onde eu queria ir. Alguns aqui devem lembrar que era uma questão muito controversa naquela época. Então eu disse àquele homem que éramos cristãos e que eu não tinha certeza se ele queria médicos cristãos. Ele disse: "Não tem problema. Gostaríamos muito de ter médicos cristãos aqui." Então eu pensei, acho que vou ter que ser mais específico. E eu disse: "Nossos médicos são médicos cristãos evangélicos. Eles vão querer pregar e compartilhar a sua fé com os seus soldados e acho que vocês não vão gostar." Ele disse: "Isso seria maravilhoso. Gostaríamos muito de ter esses médicos aqui pregando e compartilhando sua fé em nossos hospitais." Então eu disse: "Bom, isso não funcionou." E eu disse: "Bom, nós não vamos a lugar algum. Não enviamos médicos a um hospital, especialmente em zona de guerra, sem que eu vá primeiro. Não seria direito eu enviar um médico a uma zona de guerra sem que eu tivesse visitado o lugar primeiro e não vou ter tempo para viajar antes de vários meses." Bom, então esperaremos por sua vinda. Então eu disse: "Ok." Eu disse: "Deem-me uns 3 meses e eu vou visitá-los." Pensei que eles iam esquecer. Mas depois que os 3 meses passaram, ele começou a ligar de 2 em 2 semanas. "Ainda estamos esperando por sua visita." E então entendi que eu teria que ir.
E eu fui. Fomos através da selva e eu vi a necessidade. Enviamos médicos, eles puderam pregar o Evangelho. Mas uma das coisas que eu precisava era alguém que pudesse pregar em espanhol. Minha oração era: Senhor, se tu queres que eu vá, então vais ter que me dar alguém que possa pregar em espanhol. E quando cheguei em Honduras e estávamos prontos para entrar na selva, o general veio se encontrar comigo. E havia outro homem do lado dele. Ele se apresentou e eu lhe dei a mão. Ele está aqui hoje. E esse general me contou a respeito da guerra e dos problemas e conversamos por cerca de 2 horas. Depois de algum tempo no carro, esgotamos o assunto e eu então me voltei para o outro homem. O tempo todo eu estava orando: Deus, por favor, dá-me alguém que possa pregar em espanhol. Então eu me voltei para o outro homem e perguntei: qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é Rubem. E eu disse: de onde você é, Rubem? Pensei que ele fosse de Honduras ou talvez da Guatemala. Ele disse: sou de Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Então perguntei: o que você está fazendo aqui? Ele disse: sou um evangelista. E eu disse: um evangelista? Fazendo o quê? Estou pregando aos soldados na selva. E eu exclamei: obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Então, quando nossos médicos foram ao hospital, Rubem foi o tradutor. Ele pregou o Evangelho e vimos muitos daqueles soldados colocar sua fé em Jesus Cristo. Algumas semanas depois, eu recebi um telefonema daquele general dos contras. Ele disse: muito obrigado por trazer os médicos. Agora preciso da sua ajuda de novo. Eu pensei: o que será que ele vai querer agora? Ele disse: gostaríamos de ter capelães. Nossos soldados estão morrendo no campo de batalha. Gostaríamos de ter capelães que possam falar com eles a respeito de fé em Deus. Eu disse: bom, os capelães que iríamos treinar para você seriam cristãos evangélicos. Isso seria um problema? Não. Gostaríamos muito de ter capelães evangélicos. Então fomos à selva e treinamos 115 homens. E esses homens eram guerrilheiros da selva. Eram soldados. O comandante foi falar com eles e disse: ok, você vai ser um capelão, e você vai ser um capelão, e você vai ser um capelão. Eram 115 homens com metralhadoras e granadas e estavam em posição de sentido. E eu pensei: esses vão ser os capelães? Vamos ter problemas aqui. Aqueles homens sabiam como matar, sabiam lutar. Eles não sabiam nada a respeito de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Então, nos 3 primeiros meses, sempre que tínhamos uma reunião, apresentávamos o Evangelho. E cada vez que fazíamos um apelo, 2 ou 3 ou 4 daqueles capelães ficavam de pé para anunciar sua decisão de confiar em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E depois de 5 meses, cada um daqueles capelães tinha colocado sua fé em Jesus Cristo. Quando a guerra acabou, aqueles homens voltaram para os seus países e hoje muitos deles são pastores de igrejas em seus países. E algumas delas são as maiores igrejas dos seus países. Glória ao seu nome. Mas precisamos aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá para tocar a vida em outras pessoas em horas de necessidade. Eu não tinha ideia, quando recebi aquele primeiro telefonema pedindo que enviássemos médicos, que aquilo iria resultar no treinamento de capelães que mais tarde voltariam aos seus próprios países como missionários ao seu próprio povo e hoje estão servindo em algumas das maiores igrejas dos seus países. Eu não sabia que esse era o plano de Deus. Eu tentei achar um jeito de escapar. Não queria fazer aquilo. Tinha medo de ser criticado. E sabe de uma coisa? Quando ajudamos a outros em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ser criticados. E vai haver gente que vai tentar fazer com que paremos. Mas você diz: Franklin, não somos uma organização grande como a Bolsa do Samaritano. Não temos um programa da magnitude do seu. Jesus disse: se alguém der um copo de água fresca em meu nome, é como se tivesse feito aquilo para mim. Podemos oferecer um copo de água fresca em horas de necessidade. Nosso mundo está sedento, não somente por água, mas pela palavra de Deus. E sabe de uma coisa? É nossa responsabilidade levar o Evangelho. E quero falar com vocês agora a respeito do coração compassivo. O maior coração compassivo. E vou falar só por alguns minutos, mas quero que vocês tomem nota. O maior ato de compaixão foi quando Deus enviou seu Filho do céu para o mundo por amor à humanidade pecaminosa.
Quando Jesus morreu na cruz por você e por mim, quando ainda éramos pecadores, quando Cristo morreu, esse foi o maior ato de compaixão da história. Não há maior ato de compaixão do que quando Cristo morreu na cruz e derramou seu sangue por você e por mim. E hoje eu quero examinar com vocês o que eu aprendi sobre o que é necessário para pregar uma mensagem evangelística. E eu tenho 48 anos de idade. Vendo meu pai e vendo outros evangelistas, ouvindo, e eu mesmo pregando mensagens evangelísticas, há certas coisas que eu aprendi e quero compartilhá-las com vocês. Não quer dizer que vocês devem colocar isto em prática, mas acho que alguns dos pontos que vou compartilhar vão ajudar vocês em sua pregação. Quero compartilhá-los com vocês. Vocês são meus irmãos e quero que vocês saibam destas coisas. Em primeiro lugar, se vamos pregar uma mensagem evangelística, devemos ser bíblicos, certo? Devemos usar um texto da Bíblia. E você está dizendo, mas isso é claro. Para ser franco, já ouvi pregadores pregando mensagens que não eram baseadas nas Escrituras. Eles contaram histórias, citaram exemplos maravilhosos, compartilharam experiências pessoais. E falaram a respeito de Deus, falaram sobre Jesus, mas não usaram a palavra de Deus. Há autoridade e há poder na palavra de Deus. Meus amigos, devemos pregar a palavra de Deus e devemos ser fiéis à sua palavra. Então, use um texto. O pastor Greg Laurie, que leu este texto há pouco, é o pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos. Ele é um grande evangelista, realiza grandes cruzadas em todo o país e acaba de voltar da Austrália, onde ele esteve com Steve Grace faz alguns meses. Mas a passagem que ele leu é um texto maravilhoso para um sermão. Porque diz, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Que jeito maravilhoso de pregar uma mensagem. Porque você pode jogar a pergunta de volta à sua audiência e pode dizer, talvez vocês queiram saber como podem ser salvos. Eu sempre faço perguntas à audiência. E quando leio uma passagem, eu sempre pergunto, você já pensou sobre isso? Você é salvo? Você está a caminho do céu? Vai comparecer diante da presença do Deus Todo-Poderoso e receber as boas-vindas da parte dele? E então faço outra pergunta. Você tem certeza? E então eu faço de conta que estou mantendo um diálogo com a audiência e eu digo, bom, eu acho que vou para o céu. Não estou falando de pensar, estou falando de saber. Você sabe que vai para o céu? Então você pode usar a passagem e conversar com eles e desafiá-los. E então vou mais além. Quando leio o texto, eu faço o apelo. Faço o apelo de saída, no começo. Digo às pessoas, vou dar a vocês uma oportunidade hoje de fazer algo que você talvez nunca tenha feito antes na sua vida. Vou convidar você, daqui a alguns minutos, não agora, daqui a alguns minutos, vou convidar você a se levantar e ir a um dos corredores. Eu quero que venha aqui à frente, diante desta plataforma. E se você não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se nunca experimentou o perdão de Deus, eu vou lhe dar uma oportunidade de confessar os seus pecados a Deus e dizer a Deus que está arrependido e pela fé está recebendo Jesus Cristo, o Filho de Deus, em seu coração e sua vida para ser o seu Senhor e Mestre. Prepare-se para ver. Eu faço isso logo no começo. Por que faço isso no começo? Não quero que haja confusão. Muitas vezes há confusão no apelo. As pessoas não sabem o que fazer. Greg Laurie e eu temos um amigo, um grande evangelista, e o Greg o ouviu pregar uma vez. E quando ele fez o apelo, ele disse, ok, você quer vir a Jesus? Vem agora. E o pessoal ficou sentado com jeito de, o que foi que ele disse? E ele ficou parado ali dizendo, você quer vir a Jesus? Vem agora. Ele pregou essa mensagem maravilhosa, mas ficou amedrontado quando chegou a hora do apelo. Então ele apenas o murmurou bem rápido e as pessoas ficaram confusas. Não queremos confusão no apelo. Então, use um texto bíblico, ok? Faça o apelo com clareza, logo de saída. Assim, enquanto eles ouvem a mensagem,
O Espírito Santo de Deus pode começar a operar em seus corações, porque agora eles sabem o que vai acontecer. E o Espírito Santo de Deus pode preparar seus corações. Então, use as Escrituras, use um texto bíblico, faça o apelo. E então use as Escrituras no decorrer da sua mensagem, porque há poder na palavra de Deus. Poder do Espírito Santo na palavra de Deus. Você precisa estabelecer claramente o fato do pecado em cada mensagem. Não importa qual seja o seu texto, você precisa estabelecer o fato de que todos somos pecadores. E no texto que o Greg leu, em Lucas capítulo 13, diz: Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Jesus está falando a respeito de uma porta estreita. Muitos vão tentar entrar por ela, mas não poderão. Porque há uma barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. Essa barreira é o pecado. E há somente uma porta que atravessa essa barreira do pecado. E é a cruz. E é uma porta estreita. Mas o mundo está tentando abrir uma porta larga, mas ela não atravessa a barreira. É a porta da religião, é a porta das boas obras, é a porta disso ou daquilo, mas não é a cruz. E há somente um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos uma barreira de pecado e você precisa, em sua pregação, estabelecer o fato que a pessoa que está ouvindo a mensagem é pecadora, que a Bíblia diz. E sempre enfatize que a Bíblia diz. Esta é a marca do ministério do meu Pai. Ele é conhecido por isso, por dizer, vez após vez, a Bíblia diz. Ele cita as Escrituras. A Bíblia diz. Existe autoridade na palavra de Deus. Então você deve estabelecer o fato do pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o castigo do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Você precisa ajudar aquela pessoa sentada ali a entender que ela é pecadora. As pessoas hoje em dia, especialmente na sociedade ocidental, nem sabem o que é pecado. Caímos moralmente. Caímos a tal ponto que nosso povo, na cultura ocidental, muitas vezes nem sequer entende o que é pecado. Então eu explico o pecado. E pego os 10 mandamentos, ou parte dos 10 mandamentos, não todos eles. Às vezes eu digo, mentira é pecado. E alguns de vocês aqui hoje já contaram mentiras. Você é culpado. Sexo fora do casamento, adultério, é um pecado contra Deus. E há alguns aqui entre vocês, eu digo à audiência, há alguns entre vocês que são culpados. Mas mesmo que você seja culpado disso, Deus ama você e quer perdoar você. E eu continuo com a lista e menciono os 10 mandamentos. Mas a cada vez, tomo cuidado de dizer, mas se você é culpado disso, Deus ama você. E Deus vai perdoar você. Você pode ser liberto hoje. E então eu faço o apelo. Daqui a alguns minutos, vou pedir que você faça uma coisa. Saia do seu lugar, venha aqui à frente e receba o perdão de Deus. Faço o apelo outra vez. Ouçam, eu faço apelo umas 3 ou 4 vezes na minha mensagem, porque eu quero deixar isso bem claro. Mas eu tive uma experiência na minha própria pregação. Há anos atrás, houve um evangelista do Canadá chamado John Wesley White. E o John disse, Franklin, eu acho que Deus está chamando você para ser um evangelista. Eu disse, o quê? Sim, ele disse, acho que Deus o está chamando para ser um evangelista. Bom, ele não tinha falado comigo, e John disse, mas Deus falou comigo. E eu gosto quando Deus diz algo a outra pessoa, mas não fala comigo. Deus falou com John e ele me disse, ele está chamando você para ser um evangelista. Quero que você venha a Saskatoon, Saskatchewan. Vou ter uma cruzada lá e quero que você pregue a mensagem numa das noites. Eu quero que você pregue o evangelho. Eu quero que você faça o apelo. E Franklin, nós vamos estar orando. Não, eu não vou fazer isso. Ele continuou me pressionando. Quero que você... Eu disse não. Ele continuou me pressionando. Eu disse não. Finalmente, só para silenciá-lo, eu disse ok. Aquilo foi um erro.
Fui para Saskatoon. Eu não estava preparado. Ninguém tinha me ajudado. Eu escolhi uma passagem, eu preguei e não fui muito bem. Quando cheguei no apelo, eu estava apavorado, então não me saí muito bem. Não foi muita coisa em termos de apelo e fiquei parado ali e ninguém veio. Ninguém veio. Ok. Então desci da plataforma e disse a John Wesley White, nunca mais vou pregar outra vez. Olha, meu pai foi chamado para ser um evangelista. Eu fui chamado para as sarjetas do mundo. Vou sair e fazer o trabalho para o qual Deus me chamou. Não vou ser um evangelista. Isso é o que o meu pai faz. Não. Ele me telefonou. Franklin, eu sinto muito. Vou ter reuniões em Juneau, no Alasca, no ano que vem. E eu quero que você venha comigo para Juneau e você pode pregar. Eu nunca mais vou pregar. Franklin, venha. Eu quero que você venha. Então, finalmente, só para que ele me deixasse em paz, eu disse, ok, eu vou com você para Juneau no ano que vem. Eu pensei que ia esquecer isso. Mas ele não esqueceu. Ele continuou me telefonando igual aquele general dos contras. Ele continuou telefonando. Estou esperando para ir com você a Juneau. A data chegou, eu fui para Juneau. Dessa vez eu fiz uma coisa que não tinha feito antes. Eu saturei a mensagem com oração. Se você quiser ser um evangelista bem-sucedido, você tem que saturar tudo com oração. Eu orei sobre aquela mensagem. Eu orei que Deus me desse sabedoria. Eu caí de joelhos e orei. Aquela noite, quando preguei, 5 pessoas vieram à frente. Aleluia! Porque quando aquelas 5 pessoas vieram à frente, eu sabia que não tinha sido por causa de qualquer coisa que eu tenha dito, além do Espírito Santo de Deus que tocou seus corações. E elas responderam a palavra de Deus, não a minha palavra. E nem era o meu apelo, era o convite de Deus. Então, esclareça isso quando fizer o apelo. Agora, eu já vi evangelistas, e ouçam, vamos ser francos, ok? Seja franco. Acho que todos nós ficamos meio temerosos quando chegamos ao apelo, e devíamos ficar, mesmo porque estamos pisando em terra santa naquele momento. É quando o Espírito Santo de Deus está operando. Mas ouçam bem, não diluam o Evangelho. Não façam um apelo e então digam, e agora, aqueles que precisam de oração, venham à frente e eu vou orar por vocês. Ouçam, eu não tenho nada contra reuniões de oração. Vamos ter uma reunião de oração mais tarde. Mas estamos chamando pecadores ao arrependimento. Estamos chamando pecadores para que coloquem sua fé em Jesus Cristo. Vamos ter a reunião de oração mais tarde. Não diluam o apelo. Já vi evangelistas dizendo, se vocês quiserem vir à frente para serem curados, vou orar para que sejam curados. Nunca falha. Centenas de pessoas vêm à frente. Glória a Deus. Eu não tenho nada contra cultos de cura, mas vamos fazer o culto de cura outra hora. Estamos chamando perdidos, estamos chamando pecadores ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Então precisamos ser claros quando fizermos o apelo. Não dilua o apelo com outros assuntos. Estamos chamando perdidos, homens e mulheres, a que coloquem sua fé em Jesus Cristo. Estabelecemos o fato do pecado. Damos exemplos de pecado. Eu uso os 10 mandamentos. Devemos deixar claro o que Deus fez pelo homem pecaminoso. Ele deu seu Filho Jesus Cristo. Eu uso João 3,16, não há versículo melhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu digo à pessoa que está escutando, ouça, Deus ama você. Você tem uma muralha, o pecado. Você está procurando essa porta estreita. Você não consegue encontrá-la. Jesus Cristo é essa porta. Você tem que vir através de Cristo, porque Jesus Cristo é o único na história que morreu pelos pecados do homem. Maomé não morreu pelos seus pecados. Buda não morreu pelos seus pecados. Ninguém veio ao mundo para carregar o seu pecado, exceto o Senhor Jesus Cristo. E se você estiver pronto a confessá-lo, e aí eu chego ao apelo, se você está pronto a confessá-lo como o Senhor e pedir que Ele seja o seu Salvador, se você está pronto a se arrepender e abandonar os seus pecados, Deus o perdoará hoje e você pode sair daqui como uma pessoa transformada, perdoada e a caminho do céu. E eu faço o apelo novamente, você deve continuar incluindo o apelo e você explica o texto bíblico até de versículo em versículo
para um pouco, mas volta, estabelece o fato do pecado, estabelece o fato da cruz, que Jesus Cristo morreu naquela cruz por você e por mim, que Ele derramou o seu sangue. Não tenha medo de dizer sangue. Ele derramou o seu sangue por você e por mim. Ele foi sepultado, mas Deus não deixou seu filho na sepultura. No terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está no céu, sentado à mão direita do Deus Todo-Poderoso. E um dia, meus amigos, um dia ele vai voltar. Mas neste momento, ele está chamando a você e a mim. Ele está nos comissionando a ir a todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Esta é a nossa tarefa. Este é o nosso mandamento, é a nossa chamada. Mas, meus amigos, se vamos fazê-lo, precisamos fazê-lo de joelhos. Precisamos fazê-lo com oração. Precisamos ser bíblicos. Precisamos usar sua palavra, porque há poder em sua palavra. E então fazemos o apelo, chamando homens e mulheres ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. E eu lhes prometo isto: vocês verão sucesso em seu ministério, porque não vai ser pelo seu poder, mas pelo poder do Espírito Santo. Amém.